expedições guarda-costas, são duas, mas o cara que vem é o mesmo, é o Cristóvão Jacques. Tá? Nós vamos ter uma em 1506 e 1526. Uma curiosidade aqui é que por que o Brasil, por que o continente americano tem esse nome, América? É em homenagem a Américo Vespúcio, né? Que quando Gaspar de Lemos veio aqui na primeira expedição exploradora, ele veio junto. E ele falou para o rei de Portugal que essas terras aqui seriam as mesmas terras lá de cima, porque ele também estava na expedição de Cristóvão Colombo. E aí por isso ele ganhou essa homenagem, né? Cristóvão, continente americano, em homenagem a Américo Vespúcio. Tudo bem? E então, resumindo, duas expedições guarda-costas, duas expedições exploradoras. As duas expedições guarda-costa, Cristóvão Jacques, 1506, 1526. As duas expedições exploradoras, 1501, Gaspar de Lemos, 1503, Gonçalo Coelho. Tudo bem, pessoal? Seguindo à frente, né, nós vamos perceber que o governo de Portugal começa a ver que não existia uma continuidade naquele lucro que eles estavam tendo lá com o comércio das Índias. E havia uma possibilidade muito grande de o Brasil ser invadido, já estava sendo invadido, né? Mas muito grande de perder as terras brasileiras descobertas. Então aquele stand-by que eu falei ainda agora vai começar a dar lugar a uma ação do governo brasileiro. Então o Dom João, né, o colonizador, rei de Portugal, começa a ver a possibilidade de mandar expedições para cá no intuito de colonizar. Só que Portugal não tinha dinheiro para isso. Então ele vai mandar a primeira expedição em 1530. Com quem? Quem vai comandar isso? Martim Afonso de Souza. Martim Afonso de Souza vem para cá com outro objetivo. Agora ele vem para ficar. Ele vem para instalar alguma coisa. Ele vem fazer alguma coisa aqui. Então a primeira coisa que ele faz aqui, ele monta a nossa primeira vila, que hoje é a cidade de São Vicente. A primeira vila nossa, São Vicente, ali no estado de São Paulo. Tá? Ele traz também algumas pessoas junto com ele, monta o nosso primeiro engenho, chamado Engenho do Governador, tá? E começa a ver o que dá para fazer. Só que o Brasil, mesmo naquela época, era muito grande, pessoal. Uma expedição para colonizar todo o Brasil. Então, Portugal, o rei percebe que tem que fazer uma outra estratégia. E essa estratégia é uma que eles já usavam nas terras que eles colonizaram nas costas da África, naquelas ilhas da costa da África, que é o processo de capitanias hereditárias. Então, cai na tua prova? Cai. O que seria capitanias hereditárias? Eu coloco aqui para você entender melhor, seria a privatização, né, da colonização do Brasil. Entregar para as mãos de particulares a missão de quê? De colonizar o Brasil. Por que isso? Porque a colônia tiraria da sua responsabilidade gastar. O ônus da colonização passaria para terceiros. Então seria como privatizar. Tá? Então, o que seria capitanias hereditárias? O Brasil seria dividido em lotes, 15 lotes. Cada lote desse seria dividido, né, desde o litoral até o Tratado de Tordesilhas, e seria entregue a 15 fidalgos, que são fidalgos, filhos de algos, nobres, né? Alguns com experiências, outros não, tá? E será que vai dar certo, capitães hereditários? Olha, a história diz que não é que deu certo, deu até, não teve, vamos dizer assim, o resultado esperado. Mas uma coisa pode se dizer, Portugal colocou para o mundo que o Brasil tinha dono, e ele era o dono. Qual as capitanias que vão prosperar? As capitanias de Pernambuco
e a capitania de São Vicente. Duas só prosperaram, e isso já caiu até na prova de vocês. Para fazer isso, essa capitania hereditária foi o primeiro, então, foi a primeira forma de governo no Brasil. O que teorizava isso? Onde estava escrito isso? Em 2 documentos. O primeiro documento era a Carta de Doação. O que é a Carta de Doação? Seria mais ou menos como se fosse uma escritura do terreno hoje. O cara ia lá no rei, o rei assinava: você é dono de um pedaço de terra que vai daqui até o Tratado de Tordesilhas. Tá? Então você leva isso, a Carta de Doação. E o outro documento é o famoso foral, que também é chamado de Carta Foral. Essa Carta Foral, ela dava ao donatário, ao capitão donatário, ao capitão hereditário, os direitos e deveres. Tá? E esses direitos e deveres daria ao capitão donatário uma certa função de administrador ali naquele local que ele estava ganhando. Isso gerou, então, um primeiro governo brasileiro de forma descentralizada. Cada senhor de capitania dominava na sua capitania. Deu certo? Não deu muito certo. Só 2 prosperaram, como nós já falamos, São Vicente e Pernambuco. Tudo bem? E por que não deu certo? Primeiro, os índios eram muito hostis. Tá? Segundo, a coroa portuguesa não vai ajudar muito, a não ser São Vicente, que vai ter uma ajudazinha melhor, por ter sido a primeira. Né? O próprio desinteresse dos donatários, alguns não tinham experiência nenhuma em mar, e nem vieram para cá, então tudo isso vai dar problemas, e esse método não vai prosperar. O segundo método, quando o rei de Portugal percebeu que capitania hereditária não ia dar muito certo, ele então vai resolver centralizar o poder. Então, governo geral, qual o objetivo? Centralizar o poder. Quando foi isso? 1549. Tá? 1534, capitanias hereditárias. 1549, governo geral. Tem algum documento que teoriza o governo geral? Tem. Uma carta do rei também que centraliza o poder. Né? Vai gerar a visão de um vice-rei, vamos dizer assim, um cara que vai ser o rei no Brasil, o representante do rei no Brasil, esse governador geral. Para nosso bem, nós só vamos estudar 3. Né? Nós vamos estudar o primeiro, governador geral, né? Depois nós vamos estudar o segundo e o terceiro. Então, 3. Não vamos estudar os outros. Né? Por que isso? Porque são os 3 que vão iniciar tudo isso. Né? Junto com a missão do governador geral, né, ele trouxe 3 ajudantes. O ouvidor-mor. Quem é o ouvidor-mor? É aquele que cuida da justiça, ouvidoria, ouvidor-mor. Né? O capitão-mor. O capitão-mor é aquele que cuida da defesa. Costumo dizer que deveria ser sargento-mor, mas tudo bem. É o capitão-mor, né? E o outro cuida da finanças, é o provedor-mor. Pessoal, não vai errar isso na prova. Ouvidoria, justiça. Né? Provedor, finanças. Capitão, defesa. Não tem por que errar isso na tua prova. Tá? O sistema de governador geral, ele vai significar a centralização administrativa no governo, fazendo do governador geral o seu governador ali de forma centralizada. Então, todas as capitanias vão responder a esse governador geral. Tá? O primeiro governador geral foi Tomé de Souza. O que eu tenho que saber para a prova da PrEP? O que ele criou. Então, ele chegou aqui, primeira coisa que ele fez, criou a nossa primeira capital, Salvador. O que mais que ele criou? Ele criou o nosso primeiro bispado. Tá? Ele trouxe os primeiros jesuítas. E esse primeiro jesuíta mais importante foi
Manuel de Nóbrega, né? Introduziu nossas primeiras cabeças de gado, trouxe alguns negros escravos, já iniciando essa coisa ruim que foi no Brasil, que é a escravidão. Então, de cara, o que nós vamos ter de importante nesse governo de Tomé de Souza é a criação da nossa primeira capital, Salvador, a criação do nosso primeiro bispado, né? A vinda dos primeiros jesuítas com o nome de capitão do Manuel de Nóbrega, desculpa, né? E cabeça de gado, essas coisas eu não vejo muita importância não. O nosso segundo governador foi Duarte da Costa. O que Duarte da Costa fez de importante? Olha, o governo dele não foi muito bom, foi um governo muito conturbado, ele teve problemas, o Brasil foi invadido pelos franceses, o filho dele teve problema com os jesuítas, né? E tudo isso vai acontecer nesse governo, tá? Mas mesmo assim ele funda uma coisa muito importante, que é o Colégio de Piratininga. O Colégio de Piratininga hoje foi a fundação da cidade que hoje nós chamamos de São Paulo, a cidade mais importante do Brasil, tá? Com a ajuda do padre Manuel de Nóbrega e também, principalmente, o José de Anchieta, tá? Então, o que nós vamos ter de importante no governo de Duarte da Costa? A invasão francesa, que nós vamos ver depois numa aula só de invasões, a gente vai falar sobre ela. Nós vamos ter a fundação do Colégio de Piratininga, hoje São Paulo, né? E de importante só isso, esse governo conturbado. O terceiro governador geral foi chamado pai da pátria, fez um governo excelente, um governo bom, né? Ele expulsa os franceses, foi o Mendes Sá, tá? Ele faz um armistício com os índios, armistício de Iperoig, né? E negociando ali com os jesuítas brasileiros e os franceses, os portugueses, né? E os